Apocalipse Zumbi, parte 1. O vice-almirante pagará caro por sua ganância. A cobiça dos governantes sempre exige o sacrifício de incontáveis inocentes. Atenção, todos! Rebeliões em larga escala estão ocorrendo por todo o país. Pessoas de todas as regiões foram forçadas a sair às ruas. O governo da República da Coreia tenta conter a situação. Isso é mesmo uma rebelião? Alguém questiona. Não, aquilo não passava de um desastre. O mundo havia perdido a ordem e nós, presos nele, apenas lutávamos desesperadamente para sobreviver e escapar daquele inferno, mantendo nossa humanidade. Na sede do governo, Jong-seong ainda se mantinha firme diante da entrada, sendo revistado. Jamais pensou que chegaria o dia em que seria inspecionado pelos próprios agentes da inteligência nacional. Dentro da ampla sala de reuniões, 3 figuras aguardavam: o conselheiro presidencial, o professor Shi-tae, o general Yang e o estrategista-chefe Jung Ryeol, o mesmo que já havia colocado 3 presidentes no poder. Com voz firme, Jung Ryeol disse: "Vamos começar." Jong-seong retomou o fôlego e iniciou sua explicação. No dia 3 de julho, durante uma inspeção costeira, navios foram atacados por aquelas coisas. Antes que pudesse concluir, Jung Ryeol o interrompeu. "Você disse que trouxe imagens, mostre logo." Jong-seong abriu o vídeo e apresentou. Até hoje, nada parecido havia sido reportado. Esta é a primeira grande aparição dessas criaturas. Após a projeção, ele declarou: "Para facilitar, demos a elas o nome de perdidos e classificamos o caso como Plano Descontrole 8208. Alguns meses antes, os noticiários já transmitiam sinais do caos que estava por vir. Novas notícias chegavam. Perto da fronteira com a Rússia, na cidade de Putkenaya, uma explosão em massa havia provocado um incêndio tão violento que alcançou até Adler, já em território russo. Enquanto isso, em uma mesa de bar, um grupo de brutamontes tatuados bebia e falava alto, a voz carregada de arrogância. Um deles exaltava a inteligência de Irmão Bing diante da gangue Wanbai, enquanto o outro, mais agressivo, batia na mesa exigindo respeito. Entre risadas e provocações, o segurança responsável pela boate tentava conter os ânimos, lembrando que aquela era uma noite importante, o dia da apresentação de Jin-Yu, a estrela local. Alguns amigos preocupados pediam calma. Sabiam que Jin-Yu estava prestes a subir ao palco. Curioso, um deles perguntou se isso significava que não haveria show. A resposta foi seca: só se derrubarem a casa inteira. Logo a atenção se voltou para a TV, onde um grupo feminino de K-pop dançava. Bastou aparecer a integrante mais bonita para que a mesa se transformasse em gritaria. De repente, um estrondo ecoou, chamando os olhares. Um brutamontes enorme se levantou, segurando a camisa suja de bebida. Furioso, exigiu: "Estão vendo isso? O casaco do irmão Gil foi estragado." A garçonete se curvou em desespero, pedindo desculpas e prometendo pagar pela lavagem, mas o brutamontes não recuou. "Além disso, quero compensação moral." A garota trêmula murmurava: "O que eu devo fazer?" O brutamontes a agarrou pelo braço e sorriu cruelmente. "Senta aqui, vou te mostrar exatamente o que fazer." Antes que fosse arrastada, o segurança interveio, segurando firme o braço do grandalhão. "Já chega, há outros clientes aqui dentro." Não teve tempo de terminar. O brutamontes estalou de um tapa e debochou: "Já viu filme demais, não é? Herói só existe na tela." Mas a frase morreu na boca. O segurança desferiu um soco devastador, lançando o homem longe. Ele caiu imóvel no chão. Os outros membros da gangue se levantaram em fúria, gritando em uníssono. Um dos capangas avançou até o segurança e rosnou: "Sabe em que encrenca se meteu?" O segurança o encarou de lado, frio. "Preciso mesmo saber." O clima explodiu em tensão. Foi então que Min-gil, o líder, interveio. "Tantos contra um garoto? Deixem comigo." Ele retirou o casaco manchado e o jogou de lado, revelando a roupa suja de bebida. "A conta ainda precisa ser acertada." Aproximou-se do segurança e sussurrou carregado de desprezo: "E aí, pirralho, tem algo a dizer?" "Só uma coisa."
respondeu o segurança antes de desferir um chute direto contra a cabeça de Min-gil. Mas o golpe foi esquivado com facilidade. O líder o agarrou pela camisa e o lançou ao chão, punho erguido para esmagar seu rosto. O segurança, porém, reagiu no mesmo instante, golpeando de volta. Surpreso, Min-gil recuou, desviando por pouco. No embate, cada um tentava dominar o outro, enquanto os sons de sirenes ecoavam do lado de fora. Hyuge, a polícia está chegando! Gritou um comparsa. Min-gil estreitou os olhos, afastou-se e antes de sair deixou a ameaça no ar. Se aparecer na minha frente de novo, estará morto. O segurança, arfando, respondeu em silêncio, pois é melhor não cruzar meu caminho. Da próxima vez, eu acabo com você. Dias depois, no aeroporto, o segurança e seus amigos se reuniam para a despedida de Jin-yu. Ele, emocionado, agradecia por estarem ali. Os amigos o lembraram de cuidar da saúde, de se exercitar e até quebraram a melancolia com brincadeiras. Não esquece de ligar. Quando voltar, vamos direto pra praia. Eles marcaram a promessa de se encontrarem à beira-mar, uma promessa que nunca se cumpriria. Poucos meses depois, dias antes de Jin-yu tirar férias, o navio Haijing foi acusado de operações ilegais e invasão de águas restritas. Ordens severas exigiram a parada imediata e a evacuação da tripulação. Sem resposta, as autoridades autorizaram a abordagem. Equipes de inspeção embarcaram à força, vasculhando cada compartimento do navio. O trabalho era árduo, cansativo, até que um dos oficiais retirou o capacete, suado, murmurando: "Céus! Por que isso está tão exaustivo?" O capitão abriu a escotilha do navio e iluminou o interior com a lanterna. Seus companheiros perguntaram: "Capitão, tem algo aí embaixo?" Ele estava prestes a dizer nada, quando a luz revelou um homem ensanguentado a apenas poucos passos. Num grito sufocado, o capitão recuou, mas a criatura saltou, cravando os dentes em seu ombro. "Meu Deus, o que é isso?" Gritaram os companheiros, tentando puxá-lo de volta. O monstro se agarrava com ferocidade, mordendo sem soltar. O caos tomou conta até que um soldado ergueu a arma. "Afastem-se!" Com um disparo, o infectado tombou, liberando o capitão. Os homens correram até ele desesperados. "Capitão, está bem?" Ele não respondia, apenas gemia de dor. Imediatamente chamaram o quartel-general. "Aqui é a equipe de inspeção. Estamos em confronto com uma criatura desconhecida. Já temos baixas." O rádio chiava com a resposta. "Houve disparos? Quem abriu o fogo? Fomos nós. Relataremos depois." Enquanto discutiam, outro soldado examinava o capitão. "O ferimento é profundo. Precisamos de um médico." Mas antes que pudessem agir, o capitão, tomado por espasmos, agarrou a mão do companheiro e a mordeu com força brutal, arrancando-lhe o dedo. Em seguida, lançou-se sobre os demais, rugindo como uma besta. Os gritos tomaram conta do navio. As câmeras gravaram tudo até o último instante, quando a transmissão caiu em estática. Na sala de reunião, o clima pesava. Jung-ryol, o estrategista, indagou: "Descobriram de onde veio esse navio?" Jong-seong respondeu: "Não há registro. Pela destruição, acreditamos que tenha derivado da costa." O rosto de Jung-ryol se fechou. Aquele corpo estava partido ao meio, mas ainda se movia. "Podemos mesmo chamar isso de humano." Jong-seong replicou tenso. "Foi dissecado pela equipe científica. Os órgãos e o DNA são humanos, mas não há sinais de respiração." O silêncio foi imediato. A revelação era clara. Aquelas coisas podiam existir sem ar, sem coração batendo. Foi então que o professor Shitai quebrou o silêncio. Para alguns, aquilo não passava de uma oportunidade de ouro. Se descobrissem o princípio capaz de substituir coração e pulmões, os lucros seriam inimagináveis. Era como iluminar um segredo pouco a pouco e transformar em poder nacional. Jung-ryol sorriu. "Uma amostra tão valiosa, se estiver em nossas mãos, a sorte da nação mudará." Mas logo seu semblante ficou sério. "No entanto, algo me preocupa. Essa característica não pode ser ignorada. Continuaram a pesquisa?" Jong-seong respirou fundo antes de responder. "Como disse, há indícios de contágio. Estudos preliminares mostram que a boca dessas criaturas contém vírus e bactérias. Quando penetram no sangue, as células se deformam." O professor Shitai refletiu. "Então, em termos de disseminação, é menos agressivo que a AIDS. Mas e o contrário?" "O contrário." Jong-seong hesitou. Shitai estreitou os olhos e soltou. "E se for um humano quem os morde? Ou se alguém comer a carne desses mutantes? O que acontece?" A sala mergulhou em silêncio. Jong-seong jamais esperava aquela pergunta.
Isso, e ainda não foi possível investigar. Shitai explodiu em fúria. Como pode deixar de fora algo assim? Não importa quem esteja abaixo de você, ninguém deveria ignorar isso. Nesse momento, Jung-Ryol levantou a mão, cortando a tensão. Se já temos amostras prontas, não há desculpa. Dr. Jeong-seong, entregue o relatório. O cientista suava frio, queria recusar, mas não tinha escolha. Entendido. Então é hora de vermos o corpo principal. Está preparado? Insistiu Jung-Ryol. Com um aceno, Jong-seong conduziu-os até a pesada parede de aço no fundo da sala. O metal se abriu lentamente, revelando uma câmara de vidro. Dentro dela, uma figura se levantava. Era um dos membros da equipe de inspeção, mas já não havia humanidade em seus olhos. Ensanguentado, deformado, avançou contra o vidro como uma besta. Os presentes recuaram instintivamente. Jeong-seong se aproximou, tocando o vidro reforçado e... Não se preocupem, 15 centímetros de acrílico, oxigênio reduzido ao mínimo. Eles não sentem dor. Jung-Ryol, avaliando friamente, murmurou. Mesmo privados de ar, continuam em movimento. Não é pouca coisa. Sabem usar armas? Perguntou alguém. Pouco provável. Respondeu Jeong-seong. Jung-Ryol sorriu sombrio. Não precisam de armas para ter valor tático. Já fizemos simulações de combate, não é mesmo? Sim, confirmou Jeong-seong com a voz pesada. Em simulações de surtos nas cidades modernas, os pesquisadores observaram que em centros com menos de 100 mil habitantes, a taxa de infecção em 3 dias atingia 5%, depois 7%, até estabilizar, sinal de que já havia medidas de contenção. O professor Shitai interrompeu. E nas grandes metrópoles? A resposta foi sombria. Nos primeiros 3 dias, a taxa saltou de 17% para 34% e no terceiro dia já ultrapassava 70%. A explicação era óbvia: densidade populacional, trânsito constante, fluxo incontrolável de pessoas. O general Yang murmurou. Se for assim, essas criaturas podem se tornar uma arma estratégica ainda mais devastadora que ogivas nucleares. Há fraquezas? Perguntou. Jong-seong respondeu. Sim, a destruição do cérebro interrompe a atividade e em temperaturas abaixo de 55 graus Celsius, eles param de se mover. O general assentiu satisfeito. Então, ainda é possível controlar. Em 2 anos teremos uma vacina eficiente. Enquanto isso, em um comboio que transportava amostras, Jong-seong tentava se convencer de que tudo estava sob controle, mas a carreta tremeu. Algo a havia interceptado. Um cortejo de carros negros cercou a estrada. De um deles, um homem alto desceu, a chuva escorrendo sobre os ombros. Min Gil, o terceiro comandante da gangue Wanbei. Ele bateu o cajado contra o asfalto e ordenou friamente. Levem a carga, matem o resto. Seus homens avançaram em uníssono. O caos explodiu. Seguranças e bandidos colidiam em luta brutal. Um dos chefes da escolta tentou chamar reforços, mas uma bala certeira atravessou seu peito antes mesmo de terminar a frase. Num instante, Min Gil surgiu das sombras e esmagou o comandante contra o chão. Os guardas abriram fogo, mas o gangster ergueu o corpo morto do capitão como escudo humano. O tiroteio ecoava, mas ele dançava entre as balas com destreza quase sobre-humana. De dentro de uma limusine, um homem de meia idade observava em silêncio, tragando seu cigarro. Sorria, impressionado. Esse garoto se move entre as balas como se fosse nada. Ao seu lado, outro apenas perguntou com calma. Então, esse assunto realmente exige sua intervenção pessoal? O homem soltou a fumaça devagar, os olhos fixos na carnificina lá fora. Sabe quem é o presidente Huang da corporação Yang? Disse o homem tragando o cigarro. Hoje cedo, o secretário dele veio até mim. A ordem é clara, custe o que custar. Precisamos do que está dentro daquele caminhão. O outro arregalou os olhos. Huang é o maior magnata da Coreia. Foi ele quem ajudou a gangue Wanbei a se tornar uma organização nacional. O que diabos pode estar dentro desse veículo para atrair tanto interesse? O homem sorriu, enigmático. Saber demais não vai te fazer bem. Do lado de fora, a batalha havia cessado. Min Gil caminhava até o caminhão, satisfeito. A carga está intacta, mas então reparou nos cadeados militares selando as portas traseiras. Não era um transporte comum. No meio das chamas, os capangas trouxeram um sobrevivente, Jeong-seong, arrastado de dentro da cabine do carona. Empurrado ao chão, ele tentou se explicar, mas o capanga já havia puxado seu crachá. Chefe, ele é do Instituto Nacional de Pesquisa em Defesa.
Minjiu abriu um sorriso gelado, segurou o cientista pelo colarinho e rosnou. Qual é a senha? Jong-seong gaguejou, suando frio. E eu não sei. Isso é sigilo absoluto, só os oficiais. O líder zombou e, sem hesitar, desferiu um tapa que o fez cuspir sangue. Vou perguntar de novo. Qual é a senha? Com o rosto em carne viva, o cientista implorava. Por favor, não abram aquele caminhão. O que está lá dentro é perigoso demais. Vocês não têm como controlar. Minjiu o encarou com desprezo. Está preocupado conosco? Se preocupe com a sua vida primeiro. Não ache que vou te poupar. A barreira psicológica de Jong-seong se rompeu. Em choque, murmurou a sequência. 001864. Antes que pudesse terminar, uma voz grave ecoou. Minjiu, esse moleque ainda vai ficar enrolando até quando? Vai esperar a polícia chegar? Todos se viraram. O homem que estava sentado no banco dianteiro da limusine finalmente se levantava. A tensão aumentava. Os capangas, em uníssono, abaixaram a cabeça com reverência. Alguém muito acima de Minjiu havia decidido entrar em cena. O homem que desceu da limusine era ninguém menos que o segundo no comando da gangue Wanbei. Passou por Minjiu com desdém. Trabalhe direito, sem mim você não consegue nada. Com arrogância, abriu as portas do caminhão e entrou. Afinal, o que poderia estar ali dentro para mobilizar o Serviço de Inteligência Nacional e até o poderoso presidente Huang, seja o que fosse, não sairia no prejuízo. O ar frio escapava das câmaras lacradas. Um container refrigerado. Mas o que diabos guardam aqui? Quando iluminou o interior, suas pupilas se dilataram. Dentro da caixa estava um infectado. O quê? Isso não é uma amostra? Correu a verificar os outros caixotes. Em todos, cadáveres congelados. Até que um deles se mexeu. Malditos loucos! O que o presidente Huang quer com isso? Anda logo! Gritou um subordinado do lado de fora. Cala a boca! Pegar a carga errada pode custar caro! Rosnou ele virando-se para sair. Mas ao se virar, deparou-se frente a frente com um infectado desperto, encarando-o nos olhos. Isso! Não é uma simples amostra, alguma tecnologia de criogenia. A criatura avançou, ele, veterano e ágil, desviou facilmente e contra-atacou, esmagando o rosto do monstro com o celular na mão. Viu só? Eu sou Cheng Hao, o segundo chefe da Wanbei, gritou triunfante. A vitória durou apenas 3 segundos. Um infectado surgiu das sombras e cravou os dentes em sua coxa, derrubando-o no chão. Do lado de fora, um capanga desconfiava. Já faz tempo. Será que aconteceu algo? Minjiu tragou o cigarro e respondeu com frieza. Relaxa. O segundo chefe não cairia tão fácil, mas os sons de luta ecoavam lá dentro. Alarmados, os homens abriram as portas. Cheng Hao jazia coberto de sangue, ofegando, a mão estendida em súplica. Um brutamontes pulou para dentro, chutou o infectado e cravou uma faca em seu coração. Depois, voltou-se para os outros. Rápido, levem o segundo chefe. Todos congelaram. Seus olhos estavam fixos não nele, mas atrás dele. O careca rosnou. O que estão esperando? Mas já era tarde. Uma nova sombra se erguia no fundo do caminhão. O zumbi que havia levado a faca no coração se ergueu novamente e cravou os dentes no ombro do careca. Em seguida, outros começaram a despertar, tentando escapar do container. Os homens correram em pânico para pegar armas. Minjiu, com o rosto carregado de fúria, avançou contra um deles. Um chute certeiro no pescoço espalhou sangue, mas o monstro continuou mordendo. Surpreso, Minjiu pensou: já estão nesse estado e ainda mordem? Que vergonha se eu perder para esses lixos! Segurando firme sua adaga nepalesa, decepou a cabeça da criatura. Mesmo assim, outro subordinado gritou: cuidado, atrás de você! 2 infectados o atacaram ao mesmo tempo. Minjiu os enfrentou em fúria, desferindo dezenas de golpes. Ainda assim, eles se levantavam. Que diabos são essas coisas? Nem mortos, nem vivos. Ele então cravou a lâmina em um crânio. O corpo tombou, mas ainda se mexia. Nem a cabeça resolve? Minjiu resmungava incrédulo. De repente, um zumbi saltou sobre ele. Minjiu o chutou para longe e esmagou sua cabeça contra o chão. Sangue jorrou, mas a criatura ainda tentava rastejar. Então é isso, murmurou. Só arrancando a cabeça inteira é que vocês param. Respirou fundo, decidido. Esquivou-se de outro ataque. Quebrou um joelho com um chute. E quando o inimigo cambaleou, pegou uma barra de ferro. Vamos ver agora. O zumbi, mesmo sem uma perna, se levantou mancando e atacou de novo.
Minjiu desabou o outro joelho, deixando-o inútil no chão. Mesmo assim, a criatura se arrastava para alcançá-lo. Com um golpe brutal, ele quebrou o pescoço do monstro, mas para sua surpresa, ele ainda se movia. Nem o pescoço? Minjiu sorriu, quase divertido. Muito bem, até que vocês são interessantes. Ergueu a barra de ferro, mirando a cabeça, quando o som de um motor se aproximou. Um carro preto parou diante dele. A janela do banco de trás se abaixou, revelando um homem, calmo, com olhar afiado. Ele chamou: Minjiu. O homem do carro apenas comentou que era natural haver perdas, desde que o dinheiro chegasse ao destino. Minjiu lançou um olhar frio para os corpos dos seus, mas não respondeu. Minjiu, não vai dizer nada? Insistiu o segundo chefe. Você decide, respondeu ele indiferente. Eu cuidarei dos sobreviventes. O homem torceu a boca, irritado. Esse moleque, sempre com esse tom. Antes de partir, apontou para um dos infectados ainda agonizando no chão. Terminem com esse aí, o presidente Huang já deve estar impaciente. Em seguida, ajeitou o anel no dedo, deu ordens finais e entrou no carro. O comboio partiu, deixando o campo coberto de destroços. Um dos capangas resmungou, olhando para Minjiu. Irmãos mortos, outros feridos e o chefe só pensa em dinheiro. Minjiu o encarou e cortou seco. Chega de falação, recolham os corpos e queimem os nossos junto com o caminhão. Entendido, respondeu o subordinado. Minjiu deu um tapa amigável em seu ombro. Depois disso, vamos beber e rezar por eles. Mas o clima fúnebre foi quebrado por um grito. Minjiu, tem alguém vivo aqui! Viraram-se, um homem com o peito perfurado se erguia cambaleante. Taiji! Exclamaram. Pensamos que você tinha morrido. Um capanga o agarrou, aliviado. Vem, vamos te levar ao hospital. Minjiu gelou. Largue-o! O capanga hesitou. No instante seguinte, Taiji cravou os dentes no ombro dele, arrancando um grito horrível. O pânico se espalhou. Ele foi mordido! Taiji também virou um deles. Minjiu avançou e derrubou a criatura com um golpe seco, mas sua mente girava em choque. Como é possível? Isso é uma doença contagiosa? De repente, outro grito. Os mortos estão se levantando! Eles estão voltando! Os cadáveres dos companheiros, até os que haviam sido destroçados, erguiam-se agora como mortos-vivos. Corram! Rugiu Minjiu. Peguem o carro e saiam daqui. Um capanga acelerou o veículo enquanto o caos tomava o campo. Minjiu rolou para dentro do carro no último instante. Vamos, pisa fundo! Do banco traseiro, o ferido Qisheng implorava. Me levem também, por favor. Minjiu soltou um suspiro resignado. Coloque-o dentro. O motorista acelerou, esmagando um zumbi contra a frente do veículo, mas em vez de se soltar, a criatura quebrou o para-brisa e ficou agarrada, bloqueando toda a visão. Droga! Gritou Minjiu. Vira agora, naquela direção. Era tarde demais. O carro avançou desgovernado e se espatifou contra uma parede. O impacto jogou todos para frente. Minjiu, ensanguentado, sentiu o ombro arder, talvez quebrado. Mesmo assim, saiu mancando do veículo e riu. Hahaha. Que noite longa será essa? Já eram 3h30 da madrugada. No reservatório de Shilin, o alarme disparava. Funcionários sonolentos se levantavam, entre eles a pesquisadora Lin Xiuzhen, bocejando enquanto descia as escadas. Um alarme a essa hora? O que está acontecendo? Guardas corriam apressados, apontando para as chamas no horizonte. Não é falha no sistema. Parece que um carro bateu contra o muro. De longe, Xiuzhen viu a silhueta de alguém escalando a barreira. Ai, pare imediatamente! Gritou um dos guardas. Está proibido atravessar. Vamos chamar a polícia. Mas Minjiu não parou. Escalou o muro como se as ordens não existissem e despencou pesado do outro lado. Xiuzhen percebeu tarde demais que não era uma falha na usina, e sim uma invasão. 2 guardas já jaziam no chão, nocauteados. Minjiu ergueu o cacetete de um deles e avançou calmamente. Um terceiro guarda, alarmado, sacou a pistola. Fique onde está. Mais um passo e eu atiro. Minjiu continuou andando impassível. O guarda respirou fundo e apertou o gatilho. Você pediu por isso! No instante do disparo, Minjiu se lançou em um movimento fulminante, esquivando-se como uma sombra. Minjiu desarmou outro guarda com um golpe seco, deixando-o inconsciente. A pesquisadora Xiuzhen correu assustada, tentando fechar a porta de inspeção, mas o criminoso enfiou o cacetete na fresta, impedindo o tranco. Ferido, com o braço quebrado e sem forças para empurrar, ele caiu sentado diante da porta.
Se continuar assim, nós dois vamos morrer aqui, disse com um sorriso torto. E se não for por essas coisas lá fora, a morte seria até um alívio. Do outro lado, Xiuzhen hesitava. Minjiu continuou. Abra a porta. Prometo que não vou te machucar. Posso até te proteger deles. Ela não acreditava. Quem garante? Ele soltou uma risada baixa. Não precisa acreditar, mas além de abrir essa porta, você não tem outra escolha. O barulho de passos se aproximava. Xiuzhen olhou e viu os infectados vindo em sua direção. Em pânico, mudou de ideia, abriu a porta e o puxou para dentro, trancando-a com uma corda improvisada. Dentro, Minjiu tratava os ferimentos, enquanto ela perguntava ofegante: o que são essas coisas? Não sei, também é a primeira vez que as vejo. Ele ergueu o braço. Mas antes me ajuda a amarrar isso. Enquanto o ajudava a enfaixar, ela insistiu. Você deve saber de algo. Com expressão fria, Minjiu respondeu: só sei que eles não desistem nunca. Se ficar parada esperando a morte, esquece. Ele puxou uma faca do suporte da parede. Xiuzhen se alarmou. O que vai fazer? Pegar o celular para chamar ajuda? Isso não é uma boa ideia, disse ele impassível. O quê? Está com medo? Ela retrucou tentando soar firme. Minjiu não se irritou, apenas explicou. Quem é mordido vira um deles. Se chamar a polícia, só vai aumentar a contagem de monstros. Você pode arcar com esse peso? As palavras a silenciaram. Sua confiança vacilou. Então, se avisarmos antes, se explicarmos direito, talvez eles entendam. Minjiu soltou uma risada cínica. Vai dizer o quê? Tem criaturas com as vísceras de fora que mordem e transformam as pessoas em monstros. Acha mesmo que eles vão acreditar? Então me diz, o que a gente faz? Xiuzhen, abatida, perdeu a compostura. Desde que chegou, só sabe me jogar água fria. De repente, o som de vidro estilhaçando ecoou. Ela congelou. O quê? Foi a porta? Minjiu analisou friamente. Não, se fosse a porta de vidro reforçado, teria resistido mais. Deve ser outra entrada. A janela, lembrou Xiuzhen, assustada. As do fundo são de vidro comum. Ele lhe entregou o cacetete. Toma, vai ser mais útil pra você. Quer que eu lute com eles? Ela recuou. Não. Mas, se aparecerem, pelo menos vai ganhar tempo pra fugir. Subiram as escadas em silêncio, quando as luzes do corredor acenderam sozinhas. O instinto de Minjiu disparou. Ele sacou a faca no exato momento em que um zumbi saltou sobre ele. Já preparado, desviou e cravou a lâmina no pescoço da criatura. Xiuzhen cobriu a boca com as duas mãos para não gritar. E ele morreu? Sussurrou. Minjiu, acendendo um cigarro como se fosse nada, respondeu. Volte para o refeitório. Está me atrasando. Outra sombra surgia pela janela quebrada. Ele calculou a distância e lançou um golpe brutal no pescoço do monstro, mas a lâmina foi forte demais. O corpo tombou, apenas para se erguer de novo. Minjiu avançou rápido, cortando-lhe as pernas, derrubando-o, e finalizou com uma estocada direta na cabeça. O crânio explodiu no chão. Foi quando Xiuzhen soltou um grito, outro infectado a atacava. Mire nas pernas! Rugiu Minjiu. Tremendo, ela levantou o cacetete e cravou com força na perna da criatura. O monstro perdeu o equilíbrio e caiu sobre ela. O zumbi avançava contra Xiuzhen, a boca aberta para devorá-la. No último instante, Minjiu cravou a lâmina em sua cabeça. O corpo tombou sem vida. Ele pegou a jovem desacordada e a carregou até a cozinha, onde o barulho de socos contra a porta já ecoava. Nem tempo para respirar, resmungou antes de abrir o refrigerador. Desligou a energia, acomodou Xiuzhen lá dentro e a cobriu com roupas. Aguente firme, só até eu acabar com eles. Os mortos irromperam pela cozinha. Minjiu encarou um rosto conhecido entre eles. Sheng, você também virou. Vou te dar um fim rápido. Empurrou um carrinho contra o grupo, abrindo espaço, e cortou a cabeça de Sheng num único golpe. Então mergulhou contra os outros, braços decepados, gargantas rasgadas, crânios partidos sob a lâmina. Um a um, todos os zumbis caíram. Exausto, acendeu um cigarro, tragou e colocou-o entre os lábios do corpo de Sheng. Descanse em paz. Depois, mancando, deixou o prédio. As palavras do pesquisador Jong Sion ecoavam em sua mente. Ele já sabia que estavam escondendo essas coisas? Cheng Hao também. O amanhecer trazia chuva fraca. O celular, quebrado no impacto, era inútil. Droga! Sem comunicação, estamos cegos. Ao longe, avistou algumas figuras. Um deles vestia uniforme de policial. Aliviado, jogou a faca no chão, ergueu a mão e se aproximou. Ei, eu preciso... Congelou. Os homens que vira eram apenas mais infectados.
Tchê, quantos ainda sobraram? Enquanto isso, em outro ponto da cidade, policiais conversavam distraídos enquanto trabalhavam. Um deles trouxe uma carta. Olhem só, mensagem daquele moleque. Todos se juntaram para abrir. Riram. Eu sabia que ele ia fazer isso. Diz que depois de entrar para o grupo, se apaixonou por Jenny. Um deles rangeu os dentes. Jin Yu, sua traidora. Outro completou. Atirador de elite? Isso deve ser só alguém muito bom com armas. Jin Yu até que era boa em jogos de tiro, comentou alguém. Jogo é uma coisa, vida real é outra. Deve ter sido sorte de principiante, riu o oficial de segurança. Entre piadas, entraram no alojamento. Lá dentro, avistaram um rapaz distraído com o celular. Ei, moleque, está enrolando de novo? O que está vendo aí? Antes que respondesse, o oficial tomou-lhe o aparelho. Será coisa pornô, é? Zombou. Os outros se aproximaram curiosos, mas, ao abrirem o vídeo, congelaram. A tela mostrava da estação de Lucha tomada pelo caos, carros colidindo, água invadindo as ruas e dezenas de infectados devorando civis indefesos, pessoas correndo, gritos de desespero, sangue manchando o asfalto. Era como assistir ao próprio inferno. Meu Deus, são humanos mordendo humanos, murmurou um deles, pálido. Isso é algum trailer de filme? O segurança ainda duvidava. O jovem arrancou o celular de volta. Isso é real, foi filmado hoje de manhã na estação de Lucha. Vocês não viram as notícias? Os guardas se entreolharam, em silêncio constrangido. Vocês são uns idiotas, bufou o rapaz, virando-se. Perda de tempo falar com vocês. O que disse, moleque? Rosnou o oficial, enfurecido. Outro tentou acalmar. Relaxa, não vale a pena arrumar confusão, mas o jovem continuava fitando a tela, incrédulo. O que está acontecendo neste país? O clima azedava. O segurança cerrou os punhos. Esse garoto precisa de uma lição. Outro desviou o assunto. Aliás, os tios que saíram para almoçar, por que ainda não voltaram? Devem ter ido beber em algum bar. Chutou alguém. Tentaram ligar, mas lembraram que os celulares haviam sido recolhidos. Sem opção, decidiram voltar ao trabalho. Foi então que o céu estremeceu. Vários helicópteros militares sobrevoaram a área. O quê? Tantos de uma vez? Gritou um deles. Treinamento, talvez? Arriscou o segurança. Os jovens, porém, pouco ligavam. Estavam famintos demais. Que treinem o quanto quiserem, contanto que os tios tragam a comida. Os rapazes voltaram ao trabalho rindo, sem imaginar que os tios haviam saído justamente para comprar seus hambúrgueres preferidos e jamais retornariam. À tarde, os três já estavam famintos, o estômago colado às costas. Mesmo assim, nada dos tios. Um deles subiu em um ponto alto, pegou os binóculos e começou a vasculhar o horizonte. Viu alguma coisa? Perguntou o segurança. Só lixo jogado por aí, respondeu o rapaz. Mais longe, nada. Que porcaria inútil. O segurança torceu o nariz. Joga fora de uma vez, completou o outro rindo. Enquanto brincavam, um jovem apareceu trazendo 2 garrafas de água gelada, passando-as no rosto para aliviar o calor. Algum sinal no celular? Perguntou o segurança. Nada. Suspirou o rapaz. Sério, quem foi o gênio que resolveu montar um centro comunitário no meio do nada? Era pra ser um local de repouso, até transformarem nisso aqui, explicou o outro. O segurança alongou o corpo e reclamou. Se os tios não voltarem logo, vamos morrer de fome. Que tal irmos nós mesmos comer alguma coisa? Ótima ideia, concordaram 2 deles. Yakisoba gelado cairia bem agora, mas alguém lembrou. Não temos carro, pela estrada levaria quase 50 minutos. Se cortarmos por Namdan, atravessando a estação, só 10. Rebateu o jovem com um sorriso. Um dos rapazes pensou um pouco e decidiu continuar deitado. Esquece, fico por aqui. Quando voltarem, tragam algo pra mim. Garoto irritante, resmungou o segurança. Foi então que notaram Sandy calçando luvas. O que você está fazendo? Estranhou o segurança. Vai facilitar na hora de escalar Namdan, respondeu ele. O outro jovem, Bing, riu apontando para a colina. Então vamos logo, eu vou abrir caminho. Vários helicópteros militares cruzavam o céu. O barulho ensurdecedor cobrindo tudo, enquanto a música pop do velho rádio insistia em tocar. Bing apressava o grupo quando um homem cambaleante surgiu na estação deserta. O traje de assalariado destoava do lugar abandonado e o ferimento em seu corpo parecia ainda mais suspeito.
Z, cauteloso, tentou ajudá-lo, mas o estranho apenas rosnava com olhos opacos, até avançar de repente e morder-lhe a mão. O grito ecoou, e Bing percebeu as pupilas viradas, sinal de que havia algo anormal. O segurança reagiu rápido, correu e desferiu um chute que lançou o agressor para longe. Z mostrou a mão ferida, a dor evidente, mas a luva grossa havia amortecido o ataque. O segurança forçou um sorriso tenso, tentando acalmá-lo. Antes que recuperassem o fôlego, o homem se ergueu novamente, trôpego como um boneco quebrado. O segurança vestiu a luva emprestada e se colocou à frente, preparando-se para encarar a ameaça. No instante em que a criatura correu, ele girou o corpo e aplicou um chute giratório. O estalo das costelas partidas ecoou. O corpo voou contra a parede. Mesmo assim, a figura se levantou outra vez, sem dor, sem hesitação. O segurança fechou o punho, incrédulo, percebendo que não enfrentava mais algo humano. O impacto quase destruiu a grade de proteção, e o homem caiu direto na água. O grupo ficou em silêncio, desconfiado se ele havia sido morto, mas o segurança deixou claro que não tinha sido responsável. O sujeito havia se jogado sozinho. Bing tentou acalmar, lembrando que a queda não fora tão alta, mas antes que tomassem uma decisão, o tio emergiu do rio como se nada tivesse acontecido, e correu sem rumo até desaparecer na neblina. Zá estranhou a direção em que ele seguia, enquanto o segurança, faminto, dizia que cada um cuidasse da própria vida. Bing, ainda inquieto, reparou que os movimentos do homem e a luva pareciam errados, mas foi interrompido pelos gritos dos outros para apressar o passo. Suspirando, decidiu esquecer e apenas correr para alcançar o grupo, embora a dúvida persistisse em sua mente. Chegaram à entrada e o segurança anunciou que haviam chegado ao destino. De repente, um estrondo metálico ecoou do alto. Z cogitou que fosse um festival, mas Bing negou. Subiram para conferir e congelaram diante do que viram, um verdadeiro inferno vivo. Pessoas corriam desesperadas, outras eram devoradas, gritos de socorro se misturavam a colisões de carros e ao sangue espalhado pelo chão. O cenário era tão surreal que um deles gaguejou, acreditando ser apenas uma filmagem. O segurança murmurou que talvez fosse, mas Bing tapou-lhe a boca, ordenando silêncio. Tentaram recuar discretamente, mas um dos mortos os avistou. O segurança percebeu o perigo e disparou o alerta para correrem. O grupo desceu em pânico. Z, em desespero, ainda queria acreditar que era apenas um filme, mas Bing respondeu com firmeza. Não havia mais dúvida, os monstros estavam realmente devorando pessoas. A gravidade da situação enfim se impôs a todos. Os mortos avançavam cada vez mais perto, fazendo Bing olhar para trás, ofegante. O desespero crescia e o grupo disparou pelo túnel subterrâneo. No meio da corrida, Z mudou de direção, escalou a cerca de arame e estendeu a mão para ajudar os outros a subir. Com esforço, Bing e o segurança o empurraram e por fim todos conseguiram atravessar. Do outro lado, riram de alívio, acreditando estarem a salvo, mas Bing permaneceu sério, receoso de que os monstros pudessem encontrar um jeito de ultrapassar. O segurança observou os mortos tropeçando contra o alambrado e debochou da incapacidade deles, mas Z quebrou o clima ao se perguntar se os tios teriam sido mordidos. Bing suspirou, admitindo que provavelmente sim. O segurança cortou, afirmando que o melhor era voltar ao centro comunitário. No entanto, ao seguirem pela lateral da cerca, depararam-se com uma multidão bloqueando a saída. Estavam cercados. O segurança sugeriu o metrô como refúgio, mas Bing negou de imediato. Z, impaciente, questionou por que o segurança não lutava contra todos, já que era forte. A resposta veio firme. Aqueles monstros não sentiam dor, mesmo com as vísceras expostas, e seria inútil. Bing, determinado, rebateu que ainda assim havia um jeito de matá-los. O grupo se entreolhou surpreso, e ele insistiu, pressionando o segurança a admitir que existia uma forma de acabar com eles. Tenso, o homem hesitou, dizendo que seria como matar pessoas. Bing retrucou que não eram humanos, mas monstros. Após respirar fundo, o segurança admitiu que havia um método, embora precisasse de uma arma. Foi então que Sandy, com um ar misterioso, comentou ter visto algo que poderia servir. Conduziu-os até um terreno vazio e do chão puxou uma barra de ferro enferrujada, entregando-a ao segurança. O homem arregalou os olhos, surpreso com a descoberta, mas Sandy apenas
sorriu enigmático, afirmando em tom baixo que sabia das coisas. Sandy explicou que havia visto a barra de ferro com os binóculos, perto de um monte de sujeira. O segurança suspirou sem acreditar que aquilo seria suficiente, mas reconheceu que ao menos tinham uma arma. Bing analisou a situação e sugeriu começar pelos que estavam mais próximos, lembrando que todos os mortos não tiravam os olhos deles. Sandy então apontou para a cerca do outro lado, que já começava a ceder, e o segurança concluiu que precisariam abrir caminho por ali. Mas Sandy, com seu sorriso maroto, propôs ser o isco. Pularia primeiro para atrair os inimigos, dando chance aos outros de atravessar. Bing e o segurança reagiram indignados, acusando-o de sempre se sacrificar, mas Sandy insistiu que corria mais rápido e seria lógico. O segurança o agarrou pela gola e deixou claro que ninguém seria deixado para trás. O silêncio pesou até que Sandy sorriu, revelando que só queria testar se ainda se importavam com ele. Bing avaliou a cerca e percebeu que atravessar seria suicídio. Teve então uma ideia: usar a barra de ferro para afrouxar os parafusos, de modo que os mortos só conseguissem enfiar a cabeça, e assim seriam mais fáceis de eliminar. Z vibrou com a estratégia, e todos começaram a trabalhar enquanto os inimigos se aproximavam. O segurança ergueu a barra e golpeou o crânio de um dos monstros. O osso quebrou, mas a criatura ainda se movia. Sandy, no alto da cerca, apoiou-se com o peso do corpo, fazendo o alambrado ceder e prender os inimigos entre as frestas. O segurança repetia para si mesmo que não eram pessoas, apenas monstros, antes de erguer a barra e desferir outro golpe brutal, quebrando a espinha de um deles. Mesmo assim, o corpo continuava a se arrastar. Bing, alarmado, exigia que o segurança terminasse o trabalho. Tomado pela adrenalina, ele rugiu, reunindo toda a força no próximo ataque. O segurança, tomado pela fúria, golpeou com força e rachou o crânio de um dos mortos. Z ficou em choque ao perceber que apenas destruindo a cabeça, eles realmente caíam. O segurança, sem perder tempo, ordenou que soltassem a cerca, ergueu novamente a barra de ferro e esmagou outro crânio. Uma criatura ainda tentou avançar, mas ele desviou e repetiu o ataque, golpe após golpe, até contra cadáveres já imóveis, gritando contra os monstros como se quisesse apagar o medo à base de brutalidade. Os outros se assustaram ao ver aquela explosão de violência e tentaram contê-lo, mas um estrondo os interrompeu. A cerca cedeu, liberando uma massa ainda maior de mortos. O pânico se instalou. Bing saltou para o outro lado, chamando os outros para correr. O segurança tentou segui-los, mas sua roupa ficou presa no arame. Tremendo, repetia para si mesmo que precisava manter a calma, mas o terror não lhe dava trégua. Os mortos já o alcançavam. Um deles cravou as unhas em seu tornozelo e só largou depois de vários chutes furiosos. O esforço, porém, cobrou caro, perdeu o equilíbrio e despencou pela encosta, rolando morro abaixo, arranhado e ferido, até cair de forma brutal no chão. A cerca finalmente tombou de vez, e o grupo compreendeu que já era tarde demais. Restava apenas correr antes de também serem devorados. Enquanto o caos se espalhava do lado de fora, no dormitório, Han-Ma ainda dormia profundamente, ouvindo apenas de forma distante e vaga uma voz chamando por ele, alheio à catástrofe que já se instalava. A voz chamava por Han-Ma, ecoando pelo dormitório. Meio sonolento, ele se levantou e viu o segurança martelando contra uma porta de metal, o impacto reverberando nas paredes. A placa, porém, estava firme demais. Cansado de bater, o homem largou a marreta e usou a barra de ferro como alavanca até conseguir soltar os parafusos. Quando a entrada cedeu, voltou a brandir a marreta, afirmando que poderiam se esconder ali por enquanto. Han-Ma, atônito, protestou contra a destruição da saída. O segurança, exausto e coberto de suor, arrancou o uniforme pesado e atirou no rosto dele, pedindo apenas silêncio para respirar. Z reforçou que, se Han-Ma tivesse visto o que haviam enfrentado, entenderia. Ainda furioso, Han-Ma agarrou a roupa, mas o choque veio quando percebeu que o tecido estava encharcado de sangue. As pernas fraquejaram e ele caiu sentado, horrorizado com o que viam seus olhos. Bing, tentando controlar a respiração, explicou que já era tarde demais e que tiveram de destruir a porta, relatando em seguida toda a sequência de acontecimentos. Enquanto isso, o segurança se jogava no chão, olhos abertos, incapaz de escapar das lembranças. Mesmo quando tentava fechar os olhos, a cena dos crânios esmagados voltava sem parar, cada golpe gravado em sua mente, negando-lhe qualquer chance de descanso.
Hanma ouviu o relato de Bing e reagiu com desdém, rindo da ideia de zumbis, certo de que os outros só queriam espalhar pânico. Mas antes que pudesse continuar, um barulho metálico ecoou do lado de fora. A horda já cercava o centro comunitário. Nesse instante, o celular de Hanma vibrou com uma notificação oficial. A mensagem relatava que, às 13h18, surtos de violência e homicídios em massa haviam ocorrido por todo o país e que o governo havia enviado polícia e forças armadas para conter a crise. O aviso terminava recomendando que todos permanecessem em casa. Logo depois, a bateria fraca encerrou a transmissão. Hanma relaxou, convencido de que a situação estava sob controle, acreditando que bastava esperar as autoridades. O segurança, rangendo os dentes, contestou. O comunicado havia sido emitido horas atrás, e agora já passava das 6h30. Se houvesse solução, aquelas criaturas já teriam desaparecido. Bing reforçou, lembrando que o vídeo de mais cedo mostrava ataques ainda pela manhã. Já tinham se passado mais de 10 horas. Mesmo assim, Hanma se manteve incrédulo, acusando-os de tentar assustá-lo e dizendo que tudo era armação. Em desespero, discou para a emergência, mas só recebeu chamadas repetidas e o som vazio da linha sem resposta. A frustração cresceu enquanto gritava, sem entender por que ninguém atendia. O segurança, exausto, massageou as têmporas, afirmando que era inútil insistir e que o mais importante agora era sobreviver. Bing, preocupado, mudou o foco para o companheiro, lembrando que ele havia sido arranhado por uma daquelas criaturas. O homem tentou minimizar, mas Bing insistiu que era preciso desinfetar e pediu a Hanma uma garrafa de soju. A expressão de Hanma empalideceu de imediato. A pergunta saiu como um choque, se o segurança havia sido mordido. O homem gelou por dentro, negando com firmeza, explicando que fora apenas um arranhão. Hanma soltou o ar, aliviado, mas a tensão permaneceu densa entre todos, como se a qualquer momento a dúvida pudesse retornar. Bing tentou acalmar Hanma, mas Hanma, tomado pelo pânico, insistia que não era a mesma coisa, convencido de que a infecção podia estar escondida. Movido pelo medo, agarrou o segurança e tentou arrastá-lo até o vão da escada, exigindo que ele pulasse para não obrigar o grupo a sujar as mãos. Bing reagiu com força, empurrando Hanma e o acusando de ultrapassar todos os limites ao decidir sozinho sobre a vida de alguém. Hanma devolveu com ódio, cuspindo que, quando o segurança se transformasse, queria ver a amizade dele salvar o grupo. O clima explodiu até o próprio segurança intervir, separando os dois e pedindo o fim daquela briga. O silêncio pesado foi rompido por um som inesperado de música pop ecoando pelo prédio. Zia apontou para baixo, notando algo familiar, e logo percebeu que havia uma contradição. O segurança já estava ferido antes do outro homem ser mordido. Se houvesse infecção, ele teria se transformado antes. Bing, chocado, confirmou a lógica e finalmente se convenceu de que o companheiro estava limpo. O segurança, aliviado, sorriu, mas Hanma continuou desconfiado, murmurando que ninguém sabia quando a mudança aconteceria. O segurança, cansado da desconfiança, agarrou Hanma pelo colarinho e, encarando-o de perto, deixou claro que, se um dia se transformasse, ele seria o primeiro a morder. Hanma empalideceu, coberto de suor frio, pedindo para ser solto, apavorado com a ameaça. Enquanto a tensão se acumulava, Ji reapareceu com algo nas mãos, anunciando que havia encontrado o objeto no andar de cima. Hanma reconheceu de imediato. Era a bolsa de trabalho do velho Huang. Atônito e zombeteiro, questionou o motivo de mexerem nas coisas de um morto, incapaz de entender a utilidade daquilo naquele momento. Bing respirou fundo, tentando recuperar o controle, e afirmou que estava bem. Ao encarar novamente os inimigos, confirmou para si mesmo, sim, eram realmente zumbis. Pegou uma tábua de madeira e se preparou para a próxima rodada. No andar inferior ainda restavam 22 criaturas. Uma a uma foram sendo derrubadas com o mesmo método, até que, sem perceber, o grupo já havia eliminado 20 delas. Com apenas 3 zumbis sobrando, Bing hesitou. O número reduzido tornava mais difícil mirar, e a fadiga já pesava em todos. O segurança e Sandy estavam claramente exaustos. Bing pensou em alternativas, mas decidiu parar e jogar o martelo no chão, sugerindo que fizessem uma pausa. Insistir naquele ritmo não era a solução. O segurança, no entanto, provocou. Era hora de Hanma, o recém-chegado, contribuir. Até agora, ele não tinha feito nada. Hanma retrucou de imediato, recusando-se a descer. Os olhares se voltaram
voltaram para ele, mas ele só gesticulou, negando, como se a ideia fosse absurda. O segurança deu de ombros, ironizando que ninguém esperava sua ajuda mesmo, e voltou-se para os outros. Bing se levantou decidido e chamou todos para preparar luvas e equipamentos, prontos para a descida. Han-Ma, porém, permaneceu irredutível, reafirmando que não iria. Bing aceitou com resignação. Ele ficaria no alto, recolheria a corda depois e garantiria que pudessem subir quando tudo terminasse. Relutante, Han-Ma concordou em cuidar dessa parte. Assim que os outros deslizaram pela corda e tocaram o chão, ele a recolheu rapidamente, resmungando que se tivesse ficado com o controle da descida, não deixaria ninguém se arriscar. O segurança, atento, questionou se podiam confiar nele. Bing tentou acalmar, dizendo que não havia escolha. Até Han-Ma sabia que, sem o grupo, não conseguiria sobreviver. Sandy foi o primeiro a notar novos inimigos. Duas figuras cambaleavam dentro de um cômodo ao lado. O segurança confirmou e avançou sem hesitar. Quando uma das criaturas correu em sua direção, ele girou a barra de ferro, esmagando o crânio de uma delas com brutalidade. A segunda tentou atacar, mas recebeu um golpe ascendente no maxilar, seguido por uma estocada certeira que atravessou sua cabeça. Ambas caíram definitivamente mortas. Bing, ainda em choque, olhou ao redor em busca da terceira criatura mencionada, mas nada encontrou. Sandy desconfiava de que ela não estivesse dentro do prédio. Foi então que um ruído metálico ecoou do lado de fora. Temendo uma nova horda, o segurança ordenou cautela e abriu a porta sozinho. Do lado de fora não havia multidão, apenas a cerca próxima se mexendo. Ali, um zumbi agonizava, preso nos arames, arranhado e incapaz de se mover. O segurança soube de imediato que precisava acabar com aquilo, mas hesitou. Parecia cruel matar uma figura tão debilitada. Zi ofereceu-se para fazer o trabalho em seu lugar, mas o segurança recusou, afirmando que apenas alguém com experiência deveria assumir esse peso. Apertou o punho e, encarando a barra de ferro, se preparou para agir. Naquele instante, a mente de Bing divagou. Pensou que talvez Jin Yu tivesse enfrentado algo semelhante, que ela também precisara tomar decisões assim para sobreviver. O paralelo o perturbava, mas também reforçava a gravidade da situação. Enquanto isso, em outra parte da cidade, soldados eram reunidos às pressas no campo de treino. Os oficiais gritavam ordens, exigindo velocidade e organização. Entre a tropa, jovens como Miao Zhen suspiravam, percebendo que aquela noite seria longa e difícil. Logo depois, no acampamento, oficiais conferiam a formação e a distribuição de equipamentos, perguntando se todos haviam recebido suas armas. Foi nesse momento que Zhen Yu chegou, atrasado e ofegante, já pressentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. Miao Zhen percebeu todos os olhares recaírem sobre si, pressionaram-no a se apressar, não havia tempo para esperas. Um companheiro lembrou que ele ainda não havia recebido seu equipamento. Zhen correu até a área de distribuição, onde um soldado lhe entregou um carregador pesado. As instruções foram claras: encaixar com cuidado, manter sempre no peito e nunca esquecer da segurança. Ao sentir o peso nas mãos, um arrepio percorreu sua espinha. Eram munições reais. Antes que pudesse refletir, uma ordem cortou o ar. Alinhar, embarcar nos caminhões. Zhen correu e se juntou ao pelotão. Os motores rugiram e, em minutos, a coluna militar deixou o quartel. O mesmo companheiro que o havia alertado tentou quebrar o silêncio, comentando que havia algo errado. A estrada estava quieta demais, com uma atmosfera de assombro. Zhen tentou corrigi-lo, lembrando-o de chamá-lo pelo nome completo, mas admitiu sentir o mesmo. De repente, um deles fez uma careta grotesca, tentando assustar Zhen. O susto foi imediato, arrancando risadas dos demais. O brincalhão justificou-se, dizendo que queria aliviar a tensão. Virou-se então para Zhen, lembrando-o de que, como atirador de elite, deveria estar preparado para lidar com qualquer coisa. Até fantasmas, se fosse preciso. Zhen sorriu sem graça, mas ao observar melhor, percebeu sangue escorrendo da boca do companheiro que falava. Perguntou se estava bem, mas ele apenas desconversou, dizendo que se houvesse algum problema, Zhen teria de lidar. A piada não escondeu a estranheza, mas ao menos quebrou a rigidez do ambiente. Foi nesse momento que um disparo ecoou, seco e repentino. Em seguida, uma sequência de tiros ressoou à distância, rompendo a ilusão de segurança e mergulhando o caminhão
viviam em silêncio absoluto. John Shi amaldiçoava baixinho. Desde o início, algo lhe parecia errado. Ao lado, Miao Zhen engoliu seco, perguntando se haviam entrado em guerra. O comboio enfim chegou ao ponto de encontro, e os soldados desembarcaram, alinhando-se diante do comandante. Às 18h45, a ordem oficial foi dada: missão de combate. John Shi ergueu a mão, questionando como podiam lutar se nada sabiam sobre a situação. O oficial respondeu sem rodeios. A terceira divisão havia sido atacada por hordas de zumbis. O choque percorreu as fileiras. Muitos pensaram se tratar de um treinamento, mas a sequência de tiros ao longe confirmava o contrário. O comandante pediu silêncio. Não era exercício, era real. Ninguém sabia como o vírus havia começado, apenas que já se espalhara por todo o país. John Shi quis detalhes. Era um edifício isolado, 10 andares, algo que eles poderiam dar conta. Assim que o oficial saiu, a tropa entrou em tumulto. O medo falou mais alto. Alguns queriam se esconder, outros cogitavam desertar. John Shi ergueu a voz, admitindo também sentir medo, mas lembrou que poderiam existir famílias dentro daquele prédio. Se fosse um parente deles, ainda escolheriam se esconder? Miao Zhen foi o primeiro a se manifestar, dizendo que precisavam salvar pessoas. John Shi bateu no ombro dele, lembrando-o que aquela coragem podia soar como vontade de aparecer por ser novato, mas, um a um, os soldados se alinharam novamente, não deixariam que só ele se arriscasse. Assim, a segunda companhia iniciou a incursão. Em ordem, escalaram os muros e adentraram a zona-alvo. O último a atravessar confirmou pelo rádio. Todos haviam entrado. Zheng He, ainda hesitante, resmungava que aquilo era irresponsável. Mandar recrutas sem experiência para uma missão real. Outro retrucou: era o dever de um soldado. Na formação, John Shi orientou. Primeiro, o reconhecimento do prédio designado, depois a varredura. O objetivo era um condomínio branco de 10 andares, extenso, o que exigiria tempo. Com todos em posição, avançaram cautelosos. John Shi designou Zheng para manter-se ao seu lado, dedo pronto no gatilho ao sinal. A progressão foi interrompida por um estrondo. Um corpo despencou do alto, caindo diante deles. Zhen sugeriu que poderia ser resultado da pressão da horda lá dentro. Um morador que caiu e acabou transformado. A ordem foi verificar. Aproximaram-se com cautela. O homem ainda respirava, murmurando que sua perna estava ferida. John Shi inclinou-se para ver melhor. Foi quando o ferido saltou de repente e cravou os dentes no braço de um dos soldados. O grito ecoou e todos reagiram. Outro correu e com esforço conseguiu derrubar o infectado, imobilizando-o no chão. Naquele instante, a voz do comandante ecoou na memória de John Shi: quem for mordido se transformará. Alarmado, ele berrou para que todos se afastassem do soldado atacado. O silêncio durou apenas segundos, até que um companheiro, hesitante, murmurou com medo crescente. De repente, o grito ecoou. Havia zumbis. A tropa entrou em pânico. O soldado caído havia se transformado diante deles, confirmando os piores temores. John Shi reagiu de imediato, ordenando posição de tiro. Mas antes que respirassem, uma horda maior avançou em direção à companhia. As ordens se repetiam, firmes: abrir fogo. As rajadas iluminaram a noite, os estalos ecoando pelos corredores. Miao Zhen ergueu a arma, tentando lembrar do treinamento. Porém, ao mirar, viu não apenas monstros, mas corpos ainda reconhecíveis como humanos. Seus dedos tremeram no gatilho. No instante em que hesitou, um dos mortos avançou sobre um companheiro. Gritos! Ele então fechou os olhos, apertou o gatilho e a bala atravessou o crânio da criatura, derrubando-a de vez. Ainda assim, o avanço dos mortos não diminuía. Os soldados gritavam que as balas não surtiriam efeito. John Shi recordou as instruções. O ponto fraco era a cabeça. Gritou a ordem. Alguns praguejaram nervosos. Como mirar em cabeças que se moviam de forma caótica? A prioridade era sobreviver. No meio do caos, Zheng He tropeçou em um companheiro, derrubando-o no chão. Foi o suficiente. Os mortos o alcançaram, caindo sobre ele com violência. O desespero se espalhou. Eles estão me matando! O grito se perdeu entre o estampido das armas. Ainda assim, soldados reagiam, disparando a queima-roupa contra os monstros que se lançavam sobre o corpo do colega. Os disparos ecoavam sem cessar, mas a horda não recuava. Cada segundo tornava claro, não era só uma missão, era o início do verdadeiro pesadelo. Obrigado por assistir. Se você é novo por aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever para ficar por dentro das novidades. Até a próxima e tenha um ótimo dia!